Muito bem! E não é que você superou isso e chegou até aqui? Muito obrigado, que prazer, privilégio ter você aqui. Eu fico lisonjeado de saber que nós estivemos juntos no nosso primeiro vídeo e você quis assistir aqui o segundo. Espero de verdade que as palavras que foram ditas naquele primeiro vídeo tenham de uma forma ou de outra contribuído para principalmente fortalecer a sua crença de que você sim é uma pessoa muito bem sucedida e uma pessoa de vendas, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Sua presença aqui é muito importante. Vamos só lembrar o que nós falamos no vídeo anterior, que é legal a gente fazer esse resumo para dar o start aqui para esse segundo, que começa um pouco mais técnico, tá bem? O segundo a gente já vai abordar mais parâmetros técnicos. Mas eu falei para você entender que as coisas começam na nossa cabeça. Tudo, coisas boas ou coisas ruins. Para vender, é muito importante você se programar para o sucesso. É importante isso. Que você saiba o seguinte, eu vou fazer essa venda porque eu vou satisfazer a necessidade das pessoas. Sim, eu sou uma pessoa de vendas. Quando você colocar as informações positivas aqui, vá preparado para isso. Se for uma meta, vender. Se for um sonho, bater, sei lá, quero vender X reais, não importa como, pense que vai acontecer. Não fica com muito planejamento para quem que eu vou vender, como que eu vou vender. Não fica muito preso nisso. Lembrando, planejamento é positivo, mas não se prenda nisso. Porque eu conheço muitas pessoas que ficam só presas em planejamento e não entram em ação. Lembra do chá? Você tem conhecimento, melhora as suas habilidades, mas tem que ter atitude, ok? Então você tem que entender que coisas extraordinárias vão acontecer. Muitas pessoas chamam isso de fé. Você está pronto para o play. Você vai fazer acontecer. Então não fica muito com dúvida. Coisas extraordinárias vão acontecer. Tenha um diálogo interno positivo. Saiba disso. Sabe? Quando você tiver com informações aqui, sempre informações positivas. Faça propaganda sua, seja nas redes sociais ou para as pessoas que você conhece no presencial. Você tem que ser conhecido como uma pessoa que tem esses produtos extraordinários. E lembre-se, entre em ação. Essa é a melhor parte, ok? E agora a gente vai falar de algumas coisas muito legais também, que chegou a hora de você estar na frente da pessoa. E quando a gente está ali para vender um produto na frente, eu falo, Wagner, tem vendas digitais? Tem. São outras estratégias? Claro que são. Eu vou falar aqui daquela que eu amo. Eu sou da old school e eu gosto daquela de conversar com as pessoas, olhar nos olhos. A pandemia está passando, então vai poder abraçar e beijar as pessoas, que isso é muito legal. Bem, mas você está na frente da pessoa. Wagner, precisa demonstrar o produto? Precisa. É importante isso. Aliás, um recado aqui para algumas pessoas que se dizem de vendas. Ai, mas eu tenho que ter produtos para demonstrar? Precisa. Não economiza nisso, não. Imagina que é um médico, fala, eu vou comprar um bisturi ruim. Não, ou usar 300 vezes o bisturi. Não, eleve seus padrões. Não, aqui, ó, aqui é abundância mesmo. Estou com esse produto, mostra esse, mostra aquele, mostra o benefício. Precisa disso. Esse é o seu material de trabalho. Então você precisa estar sempre municiado, ok? É claro que você fala, Wagner, são 500 produtos. Normalmente, a gente tem uma tendência a vender mais aquele com a qual a gente se identifica. Então, você perdeu peso tomando shake, é impressionante. É desse produto que você fala e você vai lá tomar esse chocolate maravilhoso, sabe? É isso que acontece. Ou você se sentiu bem, seguro, bonitão, conseguiu, sei lá, uma promoção, eu não sei se era o que for, usando determinado perfume, você vai falar daquele perfume. Aliás, um parêntese sobre perfume, viu? Perfume é subjetivo quando fala de cheiro. Não fica magoado se o cara fala, não gostei. É normal, tem perfume que eu não gosto. Tem perfume que você não gosta, só que não gosta daquele cheiro. Mas você tem quantas fragrâncias você tem aí para oferecer? Então não leve isso para o pessoal. Bem, você tem que ter os produtos, mas normalmente a gente se especializa naquele que a gente mais tem uma afinidade, naquele produto que você mais gosta. Então você está ali e vai fazer a demonstração mais uma vez falando. Fale dos benefícios. Sabe? Fala quais são as características técnicas desse produto. Não importa para você, não importa nem para o cliente. Mas ele quer saber o que aquele produto vai fazer para ele. Esse shake aqui, irmão, emagrece? Pô, claro que mal. Como eu tô? Não pega eu como exemplo não, né? A não ser que você não sabe como eu era antes. Mas se você teve resultado, é isso que você tem que falar. O resultado, irmão, maravilhoso. Toma. E tem mais, hein, cara? Você não fica com fome. É impressionante. Você toma um copão desse aqui à noite, irmão, você vai dormir bem pra caramba, não vai te dar fome, você vai ver o que vai acontecer. Escreve o que eu tô te falando, criatura. 3 meses. Escuta o que eu tô te falando, hein?
3 meses você vai ver o resultado e a pessoa compra. Ela não quer saber do que é composto, o que tem ali. Às vezes a pessoa quer o colágeno e a pessoa quer colágeno. Por que quer colágeno? Porque ela viu em algum lugar e sabe dos benefícios do colágeno. Você tem colágeno. Você tem que falar isso para a pessoa, ok? Mas como? No frente a frente. Agora entra uma parte técnica de vendas também. Essa parte, ela não é específica para vendas. Ela é específica para relacionamentos. E nós sabemos que as melhores vendas, elas são oriundas dos nossos melhores relacionamentos. Por isso que você tem que ter um bom relacionamento com o seu cliente. Precisa disso. Sabe aquele cara que fala não? Às vezes esse não é momentâneo. Você não pode ser aquele vendedor chato pra caramba que tenta empurrar o produto de qualquer jeito, porque pode até ser que ele compre, mas depois ele não atende mais suas ligações. Ele te exclui ali de alguma coisa e não quer mais falar contigo. Então não entra nessa. Você não quer ter razão, você quer ser feliz. Então você tem que ter um bom relacionamento. Se a pessoa fala não num primeiro momento, ótimo. Tá bom? Claro que a pessoa não vai falar não, se falar tudo bem. Não, tenta quebrar objeções e nós vamos falar sobre elas, tá bem? Tenta quebrar as objeções, tenta explicar melhor. Mas se você não, beleza, meu irmão, tudo bem, tranquilo. Quero que você saiba que eu tenho esses produtos e quando você precisar, eu estou 100% à sua disposição. A gente sempre tem lançamentos, eu tenho certeza que uma hora a gente vai fazer negócio. Sabe o que a pessoa vai falar? Pô, que pessoa legal. E quando ela precisar do produto e vai precisar, é de você que ela vai se lembrar. Porque você foi uma pessoa agradável. As vendas, elas são... Olha esse PC aqui. As vendas, elas são simplesmente consequência de bons relacionamentos. As vendas são consequências de bons relacionamentos. Então, o que você tem que fazer? Ter bom relacionamento com as pessoas, desenvolver uma boa comunicação, ok? E como que é composta essa comunicação? Como que a gente faz para ter um bom relacionamento? Primeiro, existe um relacionamento que chama intrapessoal, que é um relacionamento de você para contigo. São os seus diálogos internos, e nós falamos disso no primeiro vídeo. Você tem que ter um extraordinário relacionamento contigo. Você tem que, em todos os momentos, falar coisas positivas. Vai acontecer, eu não sei como, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Aí, dependendo da sua religião, Deus está no controle, eu tenho fé suficiente que eu vou virar o jogo. As vendas vão acontecer, as pessoas precisam do meu produto. Não existe no mercado produto como o meu. Eu sou um vendedor. Sabe, você tem que ter esse bom relacionamento contigo. Esse é o relacionamento intrapessoal. E existe o relacionamento chamado interpessoal. O relacionamento interpessoal é o relacionamento de uma pessoa para com outra pessoa. Lembra que nós falamos lá no comecinho do nosso primeiro vídeo? Precisa de 3 elementos para ter uma venda. Você, um cliente e um produto, ok? Produto, você tem mais de 500. Clientes, olha quantos nós temos. Então vamos pegar agora e juntar o cliente e você. E aí gera o relacionamento. E o relacionamento, vamos imaginar na comunicação do relacionamento, 3 fatores entram em ação. Anota isso que é importante, tá bem? Na comunicação, quando você está se relacionando com o seu cliente, 3 fatores entram em ação. Primeiro, palavras. Você tem que ter as palavras certas, porque palavras têm poder. Lembra quando eu dei o exemplo do McDonald's? Quando o McDonald's falou o seguinte: nossos hambúrgueres não são feitos de minhoca. Ele não faz isso, mas... Então, por quê? Porque se ele usar essas palavras, vai criar uma imagem mental na cabeça do seu convidado. O ser humano, o cérebro humano, ele trabalha com imagens. Você sabe disso? Se eu falar para você, não pense em uma baleia, a primeira coisa que você pensa é na baleia. Por isso que você não pode falar o que não é. Esse produto não é de não sei o quê. O nosso produto não contém tanta água quanto os outros. Você não fica falando o que não é. Fale o que é. Então use as palavras certas, porque palavras têm poder. Nós sabemos que muitos relacionamentos começam por causa das palavras. E nós sabemos também que muitos relacionamentos terminam por causa das palavras. Então você tem que ter as palavras certas. Daí, só um parênteses, tá bem? Daí a importância da leitura. Porque quando você lê bastante, você aumenta o seu vocabulário. Você aprende palavras novas, sabe como usá-las de uma forma melhor. Bem, gente, só um parênteses aqui. Então nós sabemos que numa comunicação, 3 fatores entram em ação. Eu falei do primeiro, palavras. Você tem que usar as palavras
certas na hora certa. Evitar o que não é e falar as palavras que gerem uma imagem mental na cabeça do seu cliente. Se o seu cliente, por alguma razão, quer emagrecer, é isso que você tem que falar. Como ele vai se sentir ao tomar o nosso shake? Sua saúde vai ficar bem melhor. Sua disposição extraordinária. Se você vai entrar naquela roupa que você sempre quis entrar, sua autoestima vai ser elevada, sua autoimagem vai ficar sadia. São essas palavras que você tem que falar para o seu cliente. E veja bem, que eu nem falei muito do produto. Eu simplesmente falei do benefício do meu produto para a realidade dele. Essas são as palavras. Então lembre-se, 3 fatores e o primeiro, palavras. Segundo fator é o tom de voz. Você sabe que muitas vezes não importa o que a pessoa fala, mas sim como a pessoa fala. Você tem que usar o tom de voz adequado. Você quer dar ênfase em alguma coisa? Você tem que mudar a voz. Cara, seu corpo vai ficar extraordinário ao tomar esse shake. Eu não falei assim, o seu corpo vai ficar extraordinário ao tomar esse shake. Não, você tem que dar ênfase na hora certa. E é gostoso pra caramba. Então use o tom de voz a seu favor. Provavelmente você se lembre do seu professor de faculdade ou do colégio. Aquele professor que tinha conteúdo, que tinha conhecimento. Aquele cara que você olhava e falava, pô, esse cara sabe pra caramba. Mas as aulas dele eram chatas pra caramba. Aquele cara que via e falava, boa noite. Hoje eu vou falar sobre introdução ao ensino do dia. Nossa senhora, a gente ia estar jogando truco lá embaixo. Por quê? Porque ele não usava o tom de voz junto com as palavras. Isso era terrível. Mas você sabe disso, que palavras são importantes e tom de voz também. Então, toda vez que estiver falando do seu produto, não deixe de usar o tom de voz. Lembre que são 3 fatores. Primeiro, palavras. Segundo, tom de voz. E o terceiro, expressão corporal. Porque saiba, o seu corpo fala. O corpo fala e ele dá todos os sinais para que a pessoa que está ali, eu estou falando de relacionamento interpessoal, ele vai ler o seu corpo. Então, quando você for mostrar, por exemplo, um perfume, aí você joga ali o perfume, maravilhoso, não é mesmo? O que você tem que fazer? Usar o seu corpo para isso. Eu não posso fazer uma vendas, dar a mão, aquela mão mole, aquela mão de minhoca para a pessoa. Oi? Tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, e vocês falam, tudo. Olha que louco. Eu falei uma palavra legal, mas o meu tom de voz estava terrível e minha expressão corporal pior ainda. Porque saiba, o corpo fala. Vou dar um exemplo para você. Quando o Brasil foi campeão mundial em cima da Itália, alguns não eram nem nascidos, né, gente? Não desencana disso. Mas quando o Brasil foi campeão mundial em cima da Itália, imagina que você não sabe o que aconteceu. Você não sabe nada. E só te mostram uma foto, só uma foto. Nessa foto está o Roberto Baggio, com a mão na cintura, olhando para baixo. E ao lado está o Tafarel, ajoelhado, apontando para cima, ou apontando para o céu e olhando para cima. Então lembra, de um lado, Roberto Baggio, mão na cintura, olhando para baixo. Do outro lado, o Tafarel, olhando e apontando para cima. Eu tenho certeza que só de olhar para a foto, você sabe quem ganhou e quem perdeu. Você não viu o jogo, não sabe o resultado, mas você olha e fala, esse perdeu, esse ganhou. Porque o corpo fala. Então lembra dos 3 fatores? Palavras, tom de voz e expressão corporal. Existem números para ele, porque o total desses 3 fatores dá 100, que é 100% de comunicação. Então eles têm um percentual. Lembrando, os 3 são importantes. Mas você tem que saber qual que é o mais importante disso. E eu vou te falar. Palavras em um relacionamento, em uma comunicação, representam apenas 7%. Se você só falar, sabe aquele pessoal que lê o rótulo do produto e fica lendo, falando, o seu cliente vai entender 7% daquilo só. Tom de voz significa 38%. Isso significa que se você usar as palavras certas, mas com tom de voz adequado, o seu relacionamento já está 45% no caminho certo. Mas agora olha que louco. O mais importante num relacionamento e numa comunicação é a expressão corporal. Ela sozinha significa 55%. Você sabendo disso, quando você for agora mostrar ali o perfume, jogar o perfume no ar, você fala, olha aqui, vem comigo. Sente o cheiro desse perfume. Veja se realmente não deixa qualquer pessoa louca. Você faz assim, ó, maravilhoso, não é mesmo?
você usou as palavras certas, o tom de voz certo e a expressão corporal adequada. O nome disso é congruência. Você está falando uma palavra boa com o tom de voz certo e a linguagem corporal adequada. Você está congruente com a linguagem. Isso é muito bom também quando a pessoa, por exemplo, pergunta do valor. Quanto custa esse produto? Aí faz uma compra aí. Se eu levar tudo isso aqui, quanto vai ficar? R$200. Silêncio total e absoluto. Não é para você falar, ficou R$200. Olha que diferença. Se a pessoa faz uma compra ali com você, quanto vai custar? Só ele fala assim, R$200. É diferente de falar, deu R$200. Você tem que entender que é a sua comunicação que vai determinar o sucesso das suas vendas. Então essas são as palavras certas, com o tom de voz certo e com a expressão corporal adequada. Você usando tudo isso, a probabilidade de você vender sem ter que usar todos os gatilhos, sabe aquele de fechamento com quebra de objeções, é muito maior. Porque lembre-se de uma coisa, o que você quer você. Esse é um IPC, por isso que eu vou repetir. O que você quer você. Sabe esse produto que a pessoa está querendo? Você tem para oferecer para ela. Ela vai comprar de você ou de outra pessoa. Então, de quem que ela vai comprar? Daquela pessoa que, ao comprar, ela se sente bem. O que nós temos que fazer não é vender assim, sem fazer assim nenhuma apologia negativa à palavra vender, ao verbo vender. Não é isso. Mas o que nós temos que fazer não é vender um produto. Eu te entrego isso aqui, me dá isso aqui. Igual quando a gente vai comprar um pão na padaria, que é aquela venda. Não. O que eu estou falando que nós devemos fazer aqui é satisfazer a necessidade dos nossos amigos, dos nossos clientes e proporcionar para eles momentos prazerosos. Enquanto a gente está aqui, ele vai se divertir, ele vai curtir, ele vai querer comprar cada vez mais de você. Ele vai indicar para os amigos dele você e os produtos que você tem. É isso que a gente tem que fazer. E eu vou te mostrar agora como que a gente entra num quadrante para chegar naquilo que nós chamamos de excelência em vendas. Está preparado? Então vamos lá, que começa agora. Então vamos lá? Fala, Wagner, não, eu não tenho habilidade nenhuma. Desenvolva, criatura. Wagner, mas eu não conheço sobre isso. Aprenda. A lição de casa tem que ser feita, ok? Fala, Wagner, não, eu não tenho tempo. Mentira, não vem com esse papo. Você tem tempo sim. Presta atenção, quanto tempo você gasta aí no Instagram, vendo a vida dos outros? Fala a verdade. Quanto tempo você fica vendo o TikTok? Você tem tempo, você tem. Use esse tempo para alguma coisa que seja produtiva para você. Imagina o seguinte, se você quer ser um grande chefe de cozinha, você não vai ficar vendo o chapeiro do McDonald's, né? Você vai ver ali, você vai ver quem são os melhores chefes de cozinha. Então o seu tempo, ele tem que ser otimizado. Você tem que usar, caso você tenha pouco tempo para aprender alguma coisa, esse pouco tempo seja mais assertivo. Não fica perdendo tempo com outras coisas, não. Invista o seu tempo naquilo que é importante para você. O que você precisa conhecer mais sobre os produtos? Assista os vídeos dos produtos, participe de treinamentos de produto. O que você precisa conhecer mais sobre o seu cliente? Você está no lugar certo aqui, a gente está falando de como o ser humano se relaciona. Você precisa, Wagner, precisa saber mais as técnicas de quebra de objeções? Ótimo, vai para o próximo treinamento. É assim que funciona. A gente precisa ser mais objetivo, porque quando você é objetivo, quando você foca naquilo que é importante para você, você tem mais tempo para fazer as coisas que você gosta, estar ao lado da sua família, que lembre-se, a gente precisa desse tempo também. Okay? Não se sinta mal por passar um tempo, um domingão sem fazer nada, por ver Netflix. Não entra naquela... Tem gente que fala assim, eu joguei minha televisão fora. Não entra nessa não, tá bom? Isso é bobagem. Nós somos seres humanos. A gente tem que fazer o seguinte, ser mais objetivo. Vamos estudar? Vamos estudar. Esteja presente. Por exemplo, quando você estiver na frente de um cliente, sabe o que você tem que fazer? Foco total e atenção total àquele cliente. Você não pode estar conversando com ele, ele te faz uma pergunta sobre um produto, por exemplo, e você está aqui no seu Instagram ou no seu Facebook, seja lá o que for, e você fala pro cara, já. E fica assim, é horrível isso. E ainda a gente fala assim, não, fica tranquilo, viu? Tô ouvindo. Pode falar, é horrível isso. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser aquela pessoa diferenciada. Porque lembra que você vai satisfazer a necessidade dos seus clientes. É isso que você vai fazer. E eu vou te falar quais são as 3
maiores necessidades das pessoas. Eu prometi e eu vou cumprir. Quer anotar? Vale a pena. Primeira necessidade do ser humano: ser ouvido na essência. É isso que a pessoa quer. É isso que as pessoas querem. Ser ouvido na essência. O que significa isso? Presta atenção nas palavras. Ser ouvido na essência. Por exemplo, se eu estou com o meu celular aqui, imagina o relacionamento, estou na frente do cliente, estou com o meu celular, e ele fala: Wagner, não, eu gosto muito daquele produto e eu estou aqui assim. Eu queria comprar um colágeno, e de vez em quando eu falo: legal. Não, eu tenho, sim. Eu não estou ouvindo a pessoa na essência. Ser ouvido na essência é você olhar para a pessoa e diga: sério, cara, você gosta desse? Que legal! Porque você faz umas perguntas, dê sinais de que você está ouvindo. Lembra da comunicação, como que ela é composta por palavras, tom de voz e expressão corporal? Está ali, levante as suas sobrancelhas, sorria, olhe nos olhos, tenha aperto de mão firme, ouça a pessoa na essência. Por exemplo, normalmente num casamento, não importa se o marido fala para a mulher para o marido, marido para o marido, mulher para a mulher, não importa também, ok? Mas sempre alguém vai falar o seguinte: você não me escuta. O que quando o A fala para o B, o que ele está querendo dizer com isso? Você não me escuta além das palavras, você não me dá atenção, você não se importa comigo, eu estou aqui gritando, estou aqui te desejando, estou aqui querendo falar e você parece que me menospreza. Isso é o que ele está querendo dizer. Isso é quando você entende o que ela está querendo dizer, é que você está ouvindo na essência. Então comece a ouvir o seu cliente na essência, porque muitas vezes o seu cliente nem sabe que precisa daquilo que você tem. E se você consegue ouvir e ver a real necessidade da pessoa, imagina quando a pessoa passa uma maquiagem maravilhosa, a autoestima da pessoa, ela se sente poderosa quando passa um batom, ela sabe que está linda, que está maravilhosa e que vai arrasar, e foi você que fez isso por ela. Você não simplesmente vendeu uma maquiagem para a pessoa, você transformou a vida da pessoa. É isso que a gente tem que fazer. Então lembra, a primeira necessidade: ser ouvida na essência. Segunda necessidade do ser humano: ser amado e respeitado. Fala: Wagner, o que isso tem a ver com vendas? Tudo. Porque amar a pessoa é desejar para a pessoa o melhor. Você tem os melhores produtos do planeta Terra, nas melhores condições de pagamento você tem. E você, quando você oferece e satisfaz a necessidade da pessoa, você pode amar e respeitar a pessoa. Respeitar o tempo da pessoa. Às vezes você fala: eu vou te vender tudo isso aqui. Ela fala: não, isso aqui eu vou comprar no mês que vem. Respeita isso, não tem problema. Então, lembra, primeira, ser ouvido na essência. Segundo, ser amado e respeitado. E terceiro, e esse é louco, ter o direito de errar. Sabia que as pessoas querem esse direito? Elas querem ter o direito de errar. O que significa isso? Significa que quando o seu cliente, por alguma razão, errar contigo, ele não quer ser julgado por você. Você fala assim: meu irmão, leve esse produto aqui que seu resultado vai ser extraordinário. E a pessoa fala: não, eu vou comprar só esses dois. Você fala: não, leva os três, acredita, o resultado vai ser maximizado. E o cara: não, eu vou levar só esse. E leva, e não vem o resultado. Não é para você falar: não falei? Seu burro, só perdeu dinheiro, agora vai ter que comprar os três. Não é para ser isso. As pessoas querem ter o direito de errar. E você ali, como uma pessoa inteligente, fala: tudo bem, mas vamos lá, vamos pensar aqui para frente. Porque o resultado que você deseja vem com esses produtos aqui. Essa linha capilar vai te deixar de um jeito, mas tem que usar todos os produtos, tá bem? Mostrando para ele, ele não vai ficar bravo com você, porque ele errou. Ele já sabe que errou, já está constrangido que errou. Então, por isso, ele não quer ser julgado. Vamos satisfazer a necessidade das pessoas? Vamos fazer tudo isso? Vou te dar mais elementos aqui para você entender como isso é importante. Tudo o que uma pessoa faz, isso é um IPC, tá bem? Tudo o que a pessoa faz, ela faz por uma razão. Para satisfazer a sua necessidade. Tudo, qualquer coisa. Coisas boas ou coisas ruins. E muitas vezes nós não entendemos. Você fala: mas Wagner, aquela pessoa, sei lá, ele se droga. Tudo bem, nós não entendemos. Mas ele está fazendo aquilo para ele satisfazer uma necessidade dele. Tá bom. Quando uma pessoa compra o nosso produto, ela compra por uma razão. Para satisfazer a necessidade dela. Nós temos que entender o que ela quer ao comprar aquele produto. E sabe como você descobre isso? Não tem jeito. O único jeito é fazendo perguntas.
O que é importante? E não é aquela pergunta padrão, o que você está precisando? Não, isso conversa sobre a vida da pessoa. Onde você trabalha, cara? No banco? Putz, é o dia inteiro ali atendendo gente, é movimentado, né? Então você tem desodorante, você tem perfume, você tem creme, você tem tudo isso para as pessoas. Você vai entendendo a necessidade da pessoa e vai mostrando que os seus produtos satisfazem a necessidade delas. É isso que a gente tem que fazer. E você tem que fazer essa venda bem light, bem tranquila, sem empurrar. Então compra esse, vai esse aqui custa tanto. Para de custo. Sabe, se a pessoa, vou dar um IPC aqui para você, já é um parênteses bom. Quando as pessoas falam de preço, é caro, saiba do seguinte: quando o valor é um mistério, o preço é um problema. Eu vou repetir para você. Quando o valor é um mistério, o preço é um problema. Você fala, Wagner, quando o valor é um mistério? Quando você não fala todos os benefícios do produto. E aí o seu cliente não entendeu o valor ainda. Ele não entende o valor do produto. Para ele é um mistério. Então o preço é um problema. Agora, quando você, com o seu jeitinho, sabe se comunicar, falando com as palavras certas, tom de voz adequado, expressão corporal perfeita, com o seu jeitinho, você fala de todos os benefícios do produto, o seu cliente entende o valor. E aí o preço deixa de ser um problema. Bom saber isso, né? Então, quando a gente usa todos esses estilos de bons relacionamentos, lembra, você não vai ter aquela dificuldade de quebra de objeções, de fechamento, que mais uma vez, alguns gatilhos precisam ser adotados, tá bem? Mas, se a gente fizer todo o acompanhamento certo, todo o relacionamento bem feito, você não vai chegar naquela parte lá. E aí vem e você fala, Wagner, beleza, mas eu ainda não estou pronto. Não tá, é normal isso. Não é uma coisa nova na sua vida. Não tenha pretensão de achar que você está pronto. Porque quando a gente tem essa pretensão, a gente cria uma expectativa louca lá em cima. Vou falar com 10 pessoas e vou vender para as 10. Você cria essa expectativa. E aí não vem o fruto da expectativa. E o que vem? Frustração. E uma pessoa frustrada não entra em ação. Isso alimenta a crença de que ela não é uma boa vendedora. E aí, se ela acha que não é uma boa vendedora, ela não vai entrar em ação, tá bom? Então não cria essa expectativa lá em cima. Um de cada vez. Uma pessoa, um por um. E você sempre aprendendo com a situação anterior, tá bem? E funciona mais ou menos assim. Esse é o quadrante da aprendizagem. Funciona mais ou menos assim. Tudo que nós vamos fazer pela primeira vez, quando nós não sabemos fazer as coisas, sabe? Você não sabe? A gente é aquele tipo de pessoa que não sabe que não sabe. É aí que muitas pessoas que querem vender quebram a cara, porque ela não sabe vender, só que ela não sabe que não sabe vender e vai tentar vender de qualquer jeito, vai tentar vender um produto que não faz parte da realidade daquele cliente, vai falar coisas que não são adequadas àquele produto, vai falar palavras negativas, ela não sabe que não sabe, então ela é uma incompetente inconsciente. Parênteses aqui. Quando eu falar a palavra incompetente, eu não estou aqui tentando manchar a imagem de alguém ou ofender alguém. Quando eu falo incompetente, é só porque a pessoa não tem aquela competência. Por exemplo, eu não sei dirigir caminhão, carreta. Eu não tenho essa competência. Se eu não tenho competência para dirigir uma carreta, eu sou incompetente. Simples assim, tá bom? Eu não estou ofendendo ninguém ao falar incompetente. Quando uma pessoa não sabe que não sabe, ela é uma incompetente inconsciente. A pessoa não tem consciência da sua incompetência. Ela não sabe que não sabe. Ela é uma incompetente inconsciente. Ela não tem consciência da sua incompetência. Então vou repetir, ela não sabe que não sabe. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina um bebezinho, bebê de colo, que é uma delícia, para quem tem filho sabe disso, a gente curte pra caramba. E tem lá o sapatinho do bebezinho. Eu sei que na maioria das vezes é elástico ou velcro, tá? Mas imagina com aquele cordão de amarrar ali o sapatinho. Toda hora cai o sapatinho do pé da criança, porque ele fica fazendo assim com os pezinhos e cai. A mamãe vai lá e amarra. E a criança fica vendo. Mamãe amarrar o sapatinho. E a criança fica vendo aquilo. E tem uma hora que a criança fica vendo e vai tentar ali com a mãozinha amarrar. E ela consegue? Não. Mas ela está tentando. Só que ela não sabe que não sabe. Lembra disso?
ela é uma incompetente e inconsciente, e está ali. E a criança vai amarrando, a criança vai crescendo, vai vendo o sapatinho ali, cresce, e às vezes está correndo, aprende a correr, mas não sabe amarrar o sapato. Só que tem uma hora que ela tenta amarrar o sapato e não sabe, e ela descobre: eu não sei amarrar o sapato. A partir desse momento, ela tem consciência da sua incompetência. A partir desse momento, a criança é uma incompetente consciente. Você lembra do primeiro? O primeiro era incompetente e inconsciente, porque ela não sabe que não sabe. No segundo aqui, ela descobre que não sabe amarrar o sapatinho. Então ela é uma incompetente, lembra que ela ainda não sabe, mas consciente. Ela sabe que não sabe. Pronto, vamos parar um pouquinho por aqui. Nas vendas, isso é muito importante. Quando uma pessoa tenta vender um produto, e lembra que ela é uma incompetente inconsciente, ela não sabe que não sabe vender aquele produto. Na maioria das vezes, o resultado vai ser negativo. Ela tentou vender o produto e o resultado foi negativo. Por quê? Porque ela é uma incompetente inconsciente. O que a maioria das pessoas fazem nesse momento? Param de vender, param de entrar em ação, param de tentar. Porque ela pensa o seguinte: eu comprei os produtos, vou vender o produto, não deu certo, eu não nasci para vendas, eu não sou uma boa vendedora. Ela começa com as crenças negativas, vem todo o passado na vida da pessoa e ela deixa ela entrar em ação. Outras pessoas, ela chega e fala o seguinte: eu não sei vender. O problema não é o produto, guarde isso. O problema não é a empresa, guarde isso. O problema não é o país, o problema não é o seu cliente. O problema é a forma com que você está usando para fazer a venda do produto que você tem. É só isso. Por quê? Se nós estamos num país e tem gente vendendo pra caramba no mesmo país os mesmos produtos para as mesmas pessoas com os mesmos valores, por que esse aqui não consegue? A questão não é geográfica, a questão é pessoal, ok? Só que algumas pessoas reconhecem isso. Eu não sei usar as técnicas certas de vendas. Ela descobriu. Lembra o que ela é agora? Agora ela é uma incompetente consciente. Ela tem consciência da sua incompetência. Ela sabe que não sabe. E é agora a separação entre homens e meninos. O que ela vai fazer a partir de agora determina o sucesso dessa pessoa. E esse é um recado importante para você. Quando você descobre que não sabe alguma coisa, é o que você vai fazer agora que vai determinar o seu futuro. Lembra lá no primeiro vídeo? Tem um corre para fazer lá nos Estados Unidos, $20 mil. Você vai aprender, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Se lá você precisou aprender a falar inglês, aqui você precisa aprender a quebrar as objeções, a explicar melhor o seu produto, a satisfazer a necessidade, a ter um bom relacionamento. Simples assim. Quando a pessoa é uma incompetente consciente, ela pode falar o seguinte: eu sei que não sei. Então agora, sabendo que eu não sei, ou eu desisto ou eu aprendo. O que você acha que a maioria faz? Infelizmente, desiste. No segmento de vendas, infelizmente, existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Você sabia disso? Porque aqueles que persistem têm resultado positivo. Então a pessoa sabe: eu sei que não sei. O que eu vou fazer agora? Aprender. Olha que legal. Olha que libertador isso. Quando você toma essa decisão, fala: então tá bom, eu tentei vender esse produto, não deu certo. A culpa não é do meu cliente, a culpa não é o preço, a culpa não é o produto, o culpado sou eu. Mas agora eu vou fazer acontecer. Quando você sai da condição de vítima, quando você entende que você é 100% responsável pelos seus resultados, quando você aceita isso, você entende: eu sou responsável? Eu sou responsável pelos resultados negativos? Sim, você é. Então tá bom, então a partir de agora eu vou ser responsável, mas pelos resultados positivos. Afinal, depende de mim e eu vou fazer acontecer. Louco isso. E é isso que eu convido você a entender. Tem coisas que você não sabe e que você saiba que você não sabe. A hora que você descobre isso, fala: então agora eu vou aprender. O sapatinho é a mesma coisa. A criança descobriu ali: eu não sei amarrar. Não tem problema. A mamãe vem com todo amor e todo carinho e a mamãe ensina. Faz um lacinho, faz outro lacinho, passa por aqui e a criança vai lá tentar fazer os lacinhos. O primeiro lacinho dá certo? Não.
O segundo dá certo? Não. E o terceiro começa a ficar meio fraquinho, tá ruim, não tá bom. O quarto vai melhorando e o quinto vai melhorando. E tem uma hora que a luz da sabedoria se acende, que é libertador, que a criança aprende a amarrar o sapatinho. Fogos de artifício. Nas vendas acontece a mesma coisa. Pô, fui lá, falei do produto, não deu resultado. Tá bom, eu não sabia que não sabia. Olha, eu descobri. O problema sou eu. Eu estou falando com 10 pessoas, estou fazendo só 3 vendas. Eu posso melhorar esse número. Você descobre que você não sabe. Você fala, agora eu vou estudar. Você estuda e você vai melhorando. De repente você fala com 10 pessoas, sai 4 vendas. 10 pessoas, 5 vendas. 10, 6 vendas. Seu número vai melhorando. Porque agora você sabe, você vai aprendendo, você olha para o resultado anterior, você fala o seguinte, o que eu ainda não tentei? E essas são as perguntas poderosas. Quando você faz as perguntas certas, você tem resposta certa. E quem tem resposta certa, tem poder. Se você sentou na frente de uma pessoa, mostrou todos os produtos e não fez nenhuma venda, não é para você falar, por que nada dá certo para mim? O que acontece? Qual o problema desse produto? Será que meu preço é muito caro? Meus amigos são todos pobres? Isso não vai te levar a lugar nenhum. São perguntas que vão te levar para baixo. Agora, quando você fala, o que eu não tentei? Que abordagem eu utilizei? O que eu poderia ter feito diferente? O que essa explicação me ensinou? Quando você faz essas perguntas, elas vão te dar respostas libertadoras. E aí a sua próxima venda, seu próximo contato, seu próximo relacionamento, você vai ter um resultado um pouquinho melhor. E mesmo que não seja melhor, você aprende. Porque saiba, às vezes você ganha, às vezes você aprende. Simples assim. Então você agora é um competente consciente. Agora você sabe que sabe. Talvez dê trabalho, talvez exija um pouco de esforço, mas agora você tem consciência da sua competência. A criança, ela para. Eu tenho que fazer um lacinho, eu tenho que fazer outro lacinho, eu passo por aqui e eu puxo. Ela para e pensa. Ela está fazendo as coisas de forma consciente. Nas vendas é a mesma coisa. Você para, pensa, ok, vamos lá. O que eu preciso? Conversar com ele, desenvolver um bom relacionamento. Alguns chamam isso de rapport. Procure um assunto do qual você se identifica com o seu cliente. Sabe? Se de repente está conversando ali, ele é corintiano. Você chega, tem um quadro do Corinthians na casa dele, sei lá onde. Você fala, pô, que legal, cara, Coringão, como é que tá o Corinthians? Conversa um pouquinho de outros assuntos. Você chega, tem a foto de um barco e uma foto dele pescando. Cara, onde foi essa foto? Putz, o que você usa? O que você usa? É alto mar? Você enjoa? Começa a fazer perguntas. Sabe? Quebra aquele gelo inicial. Isso eu tô falando daquela venda de uma pessoa que você não tem muita intimidade, tá bom? Quando é seu amigo, você já sabe do que ele gosta, vá conversando. Não vá muito afoito à venda do produto. Vá conversando com ele, pergunta, se você já sabe que perfume ele gosta, aí fica muito mais fácil, tá bem? Voltando para o quadrante da aprendizagem. Você, lembra, nós somos incompetentes e inconscientes, a gente não sabe que não sabe. E aí o resultado muitas vezes não vem e você para pensar o porquê daquele resultado negativo e você descobre que não sabe. A partir desse momento, nós somos incompetentes conscientes. Nós temos consciência da nossa incompetência. Vamos estudar, vamos fazer as perguntas certas para ver se a gente consegue melhorar e a gente descobre que sim, nós aprendemos. Então agora eu sei fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu sei fazer. Nesse momento eu sou competente consciente. Eu sei que eu sei. Eu tenho consciência da minha competência. Eu vou conversando, vou abordando os assuntos certos, vou fazendo as perguntas maravilhosas, as perguntas poderosas para ele, vou quebrando determinadas objeções e faço a venda, ok? Mas dá um pouquinho de trabalho. Ótimo. Faça isso várias vezes. Nesse nível, quando você é competente consciente, você tem que maximizar os seus contatos. É nesse nível que você tem que trabalhar muito. Quando você fala, pô, olha, eu descobri e aconteceu exatamente daquele jeito que o Wagner falou. Eu fiz a pergunta, ele falou, eu entendi, afinal eu sei que eu tenho que ouvir na essência, eu sabia o que ele queria um presente para agradar a mulher, eu dei isso, seja lá o que for. Eu entendi a necessidade dele, conseguir satisfazer a necessidade dele foi perfeito. A hora que você descobre isso, que você usou essas técnicas de relacionamento para fazer a venda, a hora que você descobre isso, você é
competente consciente. Então o que você tem que fazer? Muitos contatos, muitos, porque esse dos 4, esse é o melhor momento. Você trabalha. Eu não vou falar aqui que você vai ter uma eficácia de 100%. Eu não vou falar que você vai falar com 10 pessoas e vai fazer 10 vendas. Eu não tenho essa pretensão, mas seus números sobem bastante. Por quê? Ao fazer isso várias vezes de forma consciente, você vai entrar no último estágio do quadrante da aprendizagem, que é aquele libertador. É quando você é competente inconsciente. É quando você nem pensa, mas você está fazendo vendas naturalmente. Talvez você conheça pessoas assim, que em todos os momentos. A gente está lá numa festinha de aniversário, sei lá, de um catarrento que você nem conhece direito, tá lá quando viu, fez umas 5, 6 vendas ali, e as pessoas estão em volta da pessoa. Você está na fila do banco conversando com a pessoa, tira um produto, a pessoa quer isso, você vende sem perceber. No elevador, você conhece uma pessoa, marca ali, você vende. Tá no café, conversando, vende. Por você faz aquilo sem pensar. Sabe aquele tenista que ele tá ali na rede e a bola vem, ele passa e fala, caramba, que rápido é isso? Ele fez tantas vezes aquilo que ele já tem um movimento que ele consegue fazer sem pensar. Nas vendas não é diferente. E sabe aquela criancinha que não sabia amarrar o sapatinho? Hoje nós crescemos. Pare para pensar, quantas vezes você já amarrou um sapato? Hoje, sabe o que a gente consegue fazer? Lembra que dava trabalho? Tinha que fazer um lacinho, tinha que fazer outro lacinho, passar por aqui. Dava um trabalho danado, né? Mas saiu o resultado. Hoje, se você olha, seu sapato está desamarrado, a gente está pulando com o pé só igual um saci, conversando com o amigo aqui do lado e amarrando o sapato ao mesmo tempo. A gente consegue amarrar o sapato sem pensar. Nós somos competentes e inconscientes. E isso na venda não é diferente. Quando você vai chegar nesse estágio? Quando você passar pelo teste do tempo, quando você não desistir, quando você está lá naquele quadrante do incompetente inconsciente, quando você conversou com uma pessoa, abordou uma pessoa, contatou uma pessoa, fez a sondagem, fez a explicação do seu produto, mostrou tudo e por alguma razão não saiu à venda, naquele momento, se você não desistir, você vai chegar nesse aqui, incompetente inconsciente, incompetente consciente, competente consciente e competente inconsciente. É aquele momento que, sem perceber, você está vendendo pra caramba. Que você assumiu a identidade de vendedor. E que as pessoas começam a te procurar para você vender. As pessoas recomendam o seu nome. Olha, eu falei com meu primo, ele está precisando desse perfume, precisa desse shampoo, esse kit capilar, precisa desse shake, seja lá o que for. As pessoas vão te indicar, você fala, tá bom, vai ser tranquilo. E aí você vai ver que de cada 10 contatos saem 11 vendas. É assim que funciona. Porque eu dei um IPC no vídeo anterior, que infelizmente existe mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Se você não desistir, escuta o que eu estou te falando. Se você não desistir quando o resultado for negativo, se você persistir quando o resultado estiver negativo, não tenha dúvida, você vai ter números extraordinários. Em alguns momentos você vai precisar usar algumas habilidades, algumas técnicas de, por exemplo, quebra de objeções ou alguns acordos condicionais. Em alguns momentos precisa disso. E isso nós vamos abordar no nosso terceiro encontro, ok? Te vejo lá.